Graça e paz a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e suas famílias. E hoje, como cada dia nós refletimos num salmo, hoje nós vamos refletir no Salmo 119. Esse salmo é o salmo maior que tem na Bíblia e ele tem 176 versos. Então, nós escolhemos alguns versos para poder falar, porque é muito extenso, mas vocês com calma, né, em suas casas, leiam ele todinho, né, e vão refletir e deixar que Deus fale aos corações de vocês, e eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados, né? O conhecimento da palavra de Deus é luz. É uma luz como a luz da aurora, que vai raiando até ser dia perfeito, vai brilhando. Então, nós nos regozijamos na palavra do Senhor. E este salmo, ele trata-se de um hino, e ele apresenta como acróstico. Cada 8 versos dele é uma letra do alfabeto hebraico e tem 22 letras. Então, são 22 grupos de 8 versos, né? Na palavra do Senhor. Nós não conseguimos compreender porque é em hebraico. Mas é assim que acontece, né, com esse salmo. O hebraico é uma língua original, né, do Antigo Testamento. E esse salmo diz sobre a lei de Deus e a força que vem de Deus. A questão da fidelidade do Senhor. Então, 8 substantivos são utilizados no Salmo 119 para se referir à lei de Deus e às suas instruções. E a lei de Deus é apresentada no Salmo 119 como uma revelação da lei do Senhor, representada de uma forma extraordinária. Portanto, o salmista recomenda que meditemos dia e noite na lei de Deus. Então, nós vamos ler o verso número 1, e aqui diz no cabeçário: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Então, aquele que guarda os testemunhos do Senhor e busca o Senhor de todo o coração, este é feliz. E não praticam iniquidade, né? Mas andam nos caminhos do Senhor. O verso 6 diz: então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. E nós podemos ver que em Êxodo, capítulo 20, lá tem os mandamentos do Senhor, né, que foram escritos na pedra com o próprio dedo de Deus, né? Lá tem os 10 mandamentos, então você pode conferir em Êxodo capítulo 20. Então, quem anda na lei de Deus é feliz. E Deus deve ser buscado de maneira integral, não parcialmente. Um pé aqui, na mentira, no engano, e outro pé lá, na palavra do Senhor. Tem que ser firme no caminho do Senhor. Deus tem que ser procurado de maneira íntegra e de todo o coração. Amém? Então, nós vemos que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa e é para o nosso bem. E no verso 9 diz: como purificará o mancebo ou o jovem, né, o seu caminho?
observando-o conforme a tua palavra. Então, a Bíblia diz, né, que ela nos dá força para que tenhamos conhecimento e para que a gente tenha condições de sermos pessoas fiéis, sermos pessoas puras, nós vencermos as tentações, e principalmente os jovens, né? Que, como diz, tem o sangue quente. Então, o verso 18 diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. A lei do Senhor, as leis do Senhor são maravilhosas. E para enxergarmos isto, nós temos que ter nossos olhos espirituais abertos. E o salmista aqui diz: desvenda os meus olhos. Então, nós também podemos pedir a Deus que desvenda os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar as maravilhas da lei do Senhor, né? E aqui no verso 29, desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Aqui diz, em todo esse salmo, ele está exaltando a palavra do Senhor, as Escrituras. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Então, ele propôs, ele fez um firmamento, né? Em seguir, ele decidiu, ele fez uma decisão de seguir as leis do Senhor. Muitas vezes não é fácil, né? Mas o Senhor nos ajuda e nos dá força. No 37 diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então, ele pede que ele não quer ser vaidoso, né? E para Deus vivificar ele enquanto ele caminha. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Então, aquele que teme ao Senhor, Deus se inclina e ele confirma toda a promessa que ele tem feito, né? A palavra do Senhor está cheia de promessas maravilhosas. Então, no Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, aqui ele está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra do Senhor, ela nos ilumina. Quando você não sabe o que fazer, procure a Ele, entregue a Ele as suas dúvidas, tudo aquilo que você tem guardado em seu coração, algum rancor que você não consegue perdoar alguém, entregue ao Senhor, que Ele vai te abençoar e você vai ser liberto e vai receber as maravilhosas bênçãos do Senhor. E aqui no 129 diz: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Que bom quando alguém pode falar assim, né? Porque a palavra do Senhor, ela vem para nos corrigir, né? Quando a palavra do Senhor diz que não é para o homem e a mulher adulterar, ele está preservando aquela vida, preservando aquela alma, porque quando uma pessoa ela desvia do caminho do Senhor, não atenta para as coisas do Senhor, ele faz coisas que não agradam ao Senhor,
Por exemplo, o adultério, né? Ele começa a ser muitas vezes desprezado quando a pessoa faz isso. Passa a ter problemas financeiros, ele passa a ter a consciência pesada. Muitas vezes vem até doenças por ocasião desse adultério. E às vezes ele é até rejeitado pelos amigos. Quantos problemas nós temos quando nós somos infiéis e desobedecemos à lei de Deus? A lei de Deus diz que nós não devemos furtar, então não devemos roubar. Quanta gente tem sofrido por desrespeitar esse mandamento? Talvez não é um ladrão de banco, não, mas muitas vezes ele rouba a glória de Deus. Então, ele é desonesto, ele é no trato com os impostos, muitas vezes, né? Ele usa de desonestidade, desonesto no seu dia a dia, no trabalho, no trato comercial. Então, quando nós obedecemos à lei de Deus, nós somos protegidos. Por isso, ela é chamada de promessa, no verso 38, amém? Então, vamos ler mais uma vez o verso 38. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Olha que coisa maravilhosa, né? E a palavra do Senhor nos diz que nós somos a luz do mundo, né? Que precisamos estar honestos e firmes na fonte, que é a palavra de Jesus. Todos os dias, confiando no Senhor e fazendo a sua vontade. E no verso 145, nós vemos: clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Então, aqui, ele, além de clamar de todo o coração, e pede a Deus, né, que escute ele diz: e guardarei os teus estatutos. Ele está fazendo aqui uma promessa a Deus. Nós também devemos fazer esta promessa a Deus, mas devemos cumpri-la, né? Porque se nós fizermos alguma promessa e não cumprir, é pior do que se nós não tivéssemos feito, né? E no verso 172, diz assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Olha que coisa maravilhosa, né? Quantas coisas nós temos de bom para falar da palavra do Senhor. E nós vemos que tem pessoas que só falam como se diz borracha, né? Falam sem pensar as coisas, magoam as pessoas, né? E sendo que a palavra do Senhor, ela é perfeita e ela é saudável, ela é fiel. Então, nós devemos, tem tantas coisas maravilhosas, né? Promessas, tantas coisas, como diz aqui em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se nós fizermos a vontade de Deus, se nós fizermos como diz nesse salmo, se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, se nós declararmos que a palavra do Senhor ela é perfeita, nós não vamos nos conformar com este mundo, nós não vamos, ao invés de ficar falando de um de outro, nós vamos falar
das coisas lá do alto, das coisas que estão escritas na palavra do Senhor, e vamos agradar o coração do Senhor. E é assim que nós vamos prosseguindo de vitória em vitória. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada um dos internautas que estão juntinho comigo no mesmo pensamento, no mesmo propósito de servir, Senhor, a Ti como o Senhor deseja. Oh Deus, sabemos que a Tua palavra é fiel e verdadeira, os Teus mandamentos são vida para nós. Oh Senhor, Tu nos deste esses mandamentos para que nós pudéssemos viver uma vida saudável, alegre e feliz. Que o Senhor possa colocar na mente e no coração de cada um, Senhor, esta palavra, meu Deus, e ter a certeza de que a Tua palavra é fiel e jamais falha, que o Senhor é um Deus amoroso, de bondade e de misericórdia. Ó Deus, toca no coração deste meu amigo, desta minha amiga, toque no meu coração, da minha família, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre nós. Em Teu nome, Senhor, nós declaramos a Tua bênção sobre cada um neste dia, em nome de Jesus. Amém. Então, amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui com os Salmos 120. Shalom, shalom a todos. Deus abençoe. Abraços.